Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de filosofia, em sua segunda parte, ainda terminando dentro da filosofia medieval, a patrística, e depois entrando na filosofia escolástica. Pois bem, estávamos tratando aqui sobre um dos problemas enfrentados por esses primeiros pensadores, que diz respeito a onde que se encontrava o mal, já que Deus era perfeito, soberanamente justo e bom. Depois que tratamos disso, um dos principais problemas pensados, ou tema elaborado pelos patrísticos, seria da possibilidade ou não de se conciliar fé e razão. Então, isso é até hoje um tema que pega muita gente, principalmente em sala de aula, dentro de debates calorosos, mas vai um pouquinho, antes de entrarmos na patrística em si, vai um pouquinho de uma análise que eu gostaria que vocês adotassem para vocês, no que diz respeito à própria forma de observação do mundo. Tá? Imaginem que vocês têm dois potes, onde vocês depositam neles as suas perspectivas, aquilo que vocês constroem, né, para a vida de cada um de vocês. Um deles é a razão, da produção da intelectualidade, e o outro deles é a fé, que está ligado justamente a um sentimento que você vai adquirindo através da sua vida por conviver com outros indivíduos que se utilizam também desse elemento da fé, como nosso pai, nossa mãe, nossos avós, que vão introduzindo a gente nessa forma de enxergar o mundo através da fé. Não precisa que pensemos, não é preciso que pensemos que eles estão em embate o tempo todo. Não precisa dessa forma, que seja assim. Então vocês podem pensar que existe a fé, que explica grande parte das coisas que me envolvem em minha vida, e claro que existe a razão, que explica uma outra parte das coisas que envolvem minha vida, ou a vida de cada um de nós. Perfeito? Então, as duas não precisam brigar umas com as outras, não precisa ter esse embate entre elas. O que acontece é que, do ponto de vista da própria história, das narrativas, uma se utiliza da ciência, né? Do método, da teoria, que é a razão. E a outra vai se utilizar da própria crença, né? Que é a fé, onde você tem fé por algo que está escrito documentalmente, que são as escrituras sagradas, portanto a Bíblia. E aí você tem ali uma narrativa, primeiro, baseada no método, na ciência, e a segunda vai ser uma narrativa baseada no poético, né? Da mesma forma, se para nós existe a Bíblia, que nos define enquanto ocidentais, né? Modernos e tudo mais, existe também para os antigos Ilíada e Odisseia, por exemplo. Para os gregos também, que dão essa conotação de poesia para a forma com que eles enxergam o mundo. E assim deve ser vista as duas formas, né? Os dois potes. Mas, voltando para a patrística, como que eles encaravam isso? Então, existiam grupos dentro da própria escola filosófica que julgavam ser irreconciliável fé e razão. E dizia o seguinte: não dá para conciliar fé e razão, e eu creio porque é absurdo. Então eles colocavam a fé superior à razão. A fé é a compreensão do próprio absurdo. Você só acredita no absurdo, né, metodologicamente falando, cientificamente falando, se for através de algo que não se explica metodologicamente. Ou seja, de algo que você só vai sentir. Então vamos lá, alguém que se curou de uma doença incurável, para a medicina tem um limite, para a ciência tem um limite. Então é um absurdo termos encontrado essa cura aqui, né? Todo mundo tem um monte de história para contar sobre essas coisas em que Deus salvou, Jesus livrou. Pois é, diante desses absurdos, a fé se sobrepõe à razão. E assim são irreconciliáveis os dois elementos aqui. O segundo grupo são aqueles que julgavam fé e razão conciliáveis, mas subordinavam a razão à fé. Então você está dentro de uma escola filosófica
cristã, católica, você pode conciliar razão e fé, só que para eles a fé está acima da razão. Claro, para justificar, inclusive, a própria existência de legitimá-los enquanto pensadores católicos. E o que simboliza, já que os anteriores creio porque é absurdo, esse seria o creio para compreender. Ele primeiro acredita, ele primeiro tem fé, e só depois de ter a fé é que ele passa a acreditar. Então eles buscam a conciliação entre fé e razão, e colocando aí a fé sobre a razão, acima da razão. E o terceiro grupo são aqueles que julgam razão e fé inconciliáveis. Mas eles afirmam que cada um delas tem o seu campo próprio, aquele que eu estava falando para vocês, de conhecimento, e não deve se misturar de forma alguma. É o terceiro grupo dentro dos filósofos da patrística. Tá? Aí eles vão dizer o seguinte, atenção para esse textinho aqui, ó, não deve se misturar. A razão se refere a tudo o que concerne a vida temporal, portanto histórico, aquilo que a gente vive, né, o tempo todo, dos homens e do mundo. Já a fé diz respeito a tudo que se refere à salvação da alma e à vida eterna futura. São aqueles dois potinhos separados, cada um cuidando de um dos âmbitos da nossa vida. E assim os filósofos, os pensadores da escola patrística encaravam essa questão da conciliação ou não entre fé e razão. E além da conciliação, a reconciliação, se a gente partir de um princípio de que houve uma separação entre ambas num determinado momento histórico. Dando continuidade, a escolástica passa a ser, a partir do século IX e X, a base do pensamento medieval. E calma que eu vou explicar por quê. Vejam, diante da patrística e dos primeiros pensadores da Idade Média, um obstáculo eles encontraram, ou eles encontravam. Uma forma de se fazer com que os povos de origem bárbara assumissem esses modelos de pensamento que é da sociedade moderna, da sociedade ocidental, medieval, e que vai ser base, em certo ponto, do que vai ser a sociedade moderna posteriormente. Por isso que acabei metendo um pouquinho de confusão aqui de sociedade moderna, porque vai basear um pouco da sociedade moderna depois com o surgimento da burguesia. Mas o que é que acontece? Como uma forma de fazer com que as comunidades bárbaras fossem assumindo os modelos de pensamento dessas escolas medievais, surge a escolástica, que tem justamente esse sentido de dar uma referência de escola, de orientação para cada segmento de pensamento aplicado a cada comunidade na Idade Média, de acordo com a população que ali existia, entendeu? Então, nessa perspectiva de adequar modelos de pensamento a cada comunidade, surge a escolástica. E aí a gente pode pensar no Santo Anselmo como sendo um dos pensadores principais dessa escola, e pensando do ponto de vista de um argumento ontológico, onde essa filosofia vai se elaborar a partir de uma articulação entre a razão, que é aquela verdade, como os gregos antigos falavam, né, o conhecimento, verdade, que se busca a partir do próprio conhecimento, a partir da produção do conhecimento, a partir da busca por ele. E a revelação. O que seria essa verdade revelada aí? A verdade revelada seria aquela que a gente não encontra, por quê? Porque ela foi justamente revelada. É aquela que é dita por Deus, é promovida por Deus e chega até nós justamente por conta de Deus. Nessa perspectiva, elaborando a filosofia a partir dessa articulação entre razão e revelação, busca-se a aproximação entre a fé e o entendimento. Dentro dessa aproximação aqui, eles encontram, e eu quero que vocês anotem isso também, como principal problema deles da escolástica, que seria o seguinte: Deus existe aonde? Olha o problema aí. Deus vai existir no intelecto, ou seja, ele pode ser pensado, ou ele existe como uma realidade concreta, ou seja, nós, a partir da nossa produção intelectual, produzimos uma compreensão sobre Deus, ou ele existe de forma palpável.
Santo Anselmo, quando pensa escolástico, quando pensa esse problema, ele vai tratar da seguinte forma, e eu quero que vocês atentem um pouquinho a esse textozinho aqui que diz o seguinte: não se pode pensar a inexistência de um ser do qual nada maior pode ser pensado sem contradição. Percebe o pensamento do Santo Anselmo? Ele diz o seguinte: como é que a gente vai contrapor um pensamento que a gente não consegue encontrar nada maior? Ou seja, lembra do iniciozinho do vídeo anterior, quando eu estava falando da origem desse pensamento que leva à divindade? Qual é a origem dele? Tudo aquilo que a gente consegue, ou que o ser humano consegue explicar, consegue dominar, ele simplesmente domina, ele está acima. Tudo aquilo que ele não consegue dominar, entender, explicar, ele está abaixo, ele vai ser dominado. E a esse ele dá o nome de Deus. O que acontece? Fica provada a existência de Deus, segundo Santo Anselmo, pelo fato do seguinte: você tem algo maior que não peça, não exija contradição, que não tenha contradição, que possa explicar o Deus? Ou seja, existe algo maior do que Deus, que você não pode encontrar contradição? Se você não encontra contradição, se você não encontra esse maior do que Deus sem essa contradição, então quer dizer que Deus por si só já existe. Porque nós idealizamos Deus, nós acreditamos nele. Se nós, sem contradição, não conseguimos, ou nem conseguiremos, pensar algo superior ou alguém superior a Deus, então esse aqui já existe. E esse aqui já é o maior. E esse aqui já é o que nos domina. Então, dessa forma, Santo Anselmo, ele prova a existência de Deus. Percebe que há um mecanismo de produção de pensamento aí para justificar uma sobreposição da fé a qualquer razão? Ou seja, você impõe um limite à razão. Estão percebendo como é que funciona? Então Santo Anselmo, ele é categórico: Deus existe. Pelo fato de que, dentro da perspectiva dele na escolástica, não existe ninguém maior que a gente possa contradizer que não existe. Ou seja, anular a existência dele. Se não tem esse maior que anula a existência desse que é o nosso maior, esse aqui, portanto, é o Deus. Dessa forma, ele prova e concilia razão e fé, porque ele impõe um limite à razão. E ele vai dizer que, além da razão, onde a razão não consegue ir, o que vai é a fé. Percebem que jogada interessante que eles produziram? Pois bem, dessa forma nós concluímos o pensamento aqui sobre as escolas filosóficas da patrística e da escolástica, certo? Cada um em seu tempo, e montando assim uma perspectiva de compreensão da filosofia medieval. Claro que isso aqui é uma perspectiva bem resumida, em que o que eu procurei fazer aqui é trazer novidades do ponto de vista daquilo que vocês têm no material, para que vocês juntem esse material, a leitura do material com as questões, com essas informações que eu trouxe para vocês aqui nesse momento, tá bom? Então façam um casamento aí das informações com o que vocês têm nas apostilas. Não adianta você pegar sua apostila e questão, e não adianta pegar só esse vídeo aqui. O que vocês têm que fazer é casar os dois, e quando estiver fazendo a leitura, procura lá, isso aqui para entender eu vou juntar lá com aquilo que o professor Cristiano falou. E isso aqui que o professor Cristiano falou dá para juntar com isso aqui. Dessa forma, com essa junção desses dois elementos da explicação que se complementam, vocês partem para responder as questões, ok? Em breve eu volto para falar com vocês, trazendo questões desse conteúdo para que a gente possa responder e comentar aqui junto com vocês, tá bom? Até a próxima, a gente volta já já.